Bem-vindos ao podcast Like Us Training. Como sempre, estou aqui com DA, meu co-apresentador, sou Edward Ross. Gente, aqui com um tópico daquele quentinho, né, DA? Galera sempre atrás do valor social, já com um bom entendimento, já, né, que nem você tinha citado, que realmente tem uma demanda, a galera busca. Até, tudo bem, a gente tem aquela coisa de VSM, que sai bastante aí em comunidade pua, mas a galera já saca que valor social é um dos elementos principais para você ter sucesso, não só com mulheres, mas no estilo de vida, profissionalmente, família, amigo, social, tudo, né não? Inclusive, valor social é uma das maiores procuras que a gente tem nos nossos inbox, Sim. no Instagram, no TikTok. Muita gente nos pergunta no Telegram, muita gente nos pergunta no www.likeustraining.com.br. Lá tem os nossos treinamentos, a fórmula do texto proibido, escola da paquera. E muita gente pergunta o que é valor social, o que seria valor social. E antes de tudo, se a gente for pegar a parte linguística, que é algo que a gente valor, sempre né? fala, a gente vai falar do valor. Sim. O que seria valor, né, Monetário, nesse caso? valorizar alguém, né? Valor material, dar carinho, não sei. É tudo isso, galera. monte de coisa. Você pegar um monte de situações e juntar tudo num Sim. baú e aí transformar aquilo no seu valor, naquilo que você vai demonstrar para o povo. Sim, e é isso mesmo, DA. É foda que a galera quando entra naquela coisa de se valorizar, então se valorizar o quê? Achar mais de si. E é um pouco disso, cara, é achar mais de si, é aumentar aquela etiqueta, o preço que você põe em si, que você realmente entende que você é um cara de valor através dos comportamentos que a gente explica aqui. Muita gente entende isso errado, principalmente no esquema de, no sentido de valorizar, no sentido de fazer alguma coisa com carinho, agregar, mas sim, tem a ver com exatamente isso que está falando. O que a gente explica, o que a gente propõe aqui, DA, é que o esquema de como você se valoriza, ou como você vai ter o valor sexual médio, né? Porque colocam lá em comunidade pua, comunidade alfa, bastante isso, que também tem muito a ver com os comportamentos, tem a ver com os mindsets, mais importante do que acontecem aqui. Porque o valor social, ele é tipo você instalar um programa operacional na sua mente, que a partir do momento que você está com isso instalado, você vai conseguir lidar com todas as situações, aquelas que normalmente, sei lá, talvez te deixariam sem jeito, alguma coisa que você não é acostumado a lidar, um desafio, alguma desavença, alguma dificuldade, ou às vezes até uma mina que flerta, uma mina vai e fala alguma coisa um pouco mais desafiadora para você, um pouquinho mais, né, no sentido de flertar, uma mina que, sabe, estranha, uma atendente, alguma coisa assim, muita gente fica sem saber como agir, como proceder com uma situação assim. E apesar da gente passar um monte de ferramenta, um monte de técnica, isso vai além de cantadas, isso vai além de qualquer coisa que você possa imaginar, porque isso, quando você estabilizar e estabelecer, né, na verdade, entender o que se trata essa questão toda de valor social, a gente vai conseguir lidar com situações muito, mas muito melhor. Qualquer situação, toda situação, e virar aquele cara foda que todo mundo quer ser, né, Dea? Com certeza, a gente está aqui nesse podcast Lust, aula Lust, para sermos extraordinários e extraordinárias. Eu, DA, já sou? Sim, mas posso ser muito mais. Edward Ross é extraordinário? Sim, mas pode ser cada vez mais. A gente tem uma máxima que tem aí episódios por vir que vão numerar, né, pelo comportamento, sabe? Aquela coisa de numerar mulher, essa é nota 10, essa é nota 9, nota 8, e a gente vai colocar notas. Olha o valor aí. Olha o valor novo, aí. né? Que nota é você? Porque ter valor social, ele começa também por você entender que se você quer uma mina nota 9, nota 10, nota 8, seja lá o que for isso, ou o que nela faria dela ter todo esse valor. E você, cara? Que nota que você é? Você já parou para pensar um pouco como que estão seus comportamentos, como é que está, sabe, o seu tratamento consigo mesmo e o seu tratamento com os outros, porque é isso que vai determinar se você vai conseguir aquela puta gata capa de revista ou até aquele puta emprego, sabe, conseguir desenvolver seus relacionamentos de uma forma mais eficiente, né? Deixa eu pegar um gancho aí no que você acabou de falar.
buscar a história, galera, mas cada um a sua história. A sua história passado, pessoal, né? o seu passado, a sua formação, no sentido de... Você já parou para pensar que o seu valor social construído até agora, vejam que eu não falei se ele é bom ou ruim, ou médio, não falei como nada você disso. se comporta até hoje. O seu valor social atual, para este momento que você está aqui com a gente no podcast Lust, o que você faz que é oriundo do seu colégio? Ou se você não frequentou colégio, o que é oriundo da sua infância? O que você faz até hoje que remete a seu período de criança? A questão de colégio, ou até faculdade também, porque a galera entra numa faculdade e você... É uma extensão do colégio, né? A faculdade, muitas vezes. A única diferença é que alcançou um grau de maturidade, tanto a mulher quanto o homem. Às vezes nem a maturidade, idade mais, né? Idade, eu tô falando disso porque nada mais é do que descobrir-se sexualmente. Um pouquinho mais. Tudo que há de que faz o colégio, possibilidade, que faz né? o colégio um pouco mais difícil do que a faculdade. Mas a questão que eu tô falando, que você fala que o que é oriundo do colégio, eu acho que é completamente... vívido isso aí em como a gente vai expressar o nosso valor social. Que no colégio a gente tem uma preocupação. No colégio a gente está sempre, nem todos nós, mas a maioria de nós, principalmente o extraordinário que vem aqui, está tentando melhorar com timidez, está tentando aumentar o valor social, era um cara um pouco mais calado no colégio, mais na dele, mais tímido. Você tem um pouco, talvez, de medo e receio de chegar naquela mina, a professora perguntou um negócio de levantar a mão para responder, eu sei, mas não, no colégio você... Não levanta a mão, para você não se sobressair, para você não se destacar, para nada disso, sabe? Para você não aparecer muito. Tem a questão do bullying, tem a questão da zoeira. Você tem um medo de, às vezes, dar uma resposta errada, aí a sala inteira dá risada. Então, a melhor coisa é você manter ali na segurança e ficar quietinho no seu canto. E isso é um medo, né? E para exemplificar o que você acabou de falar, a gente pode, como testemunho, tanto... DA quanto o Edward, quanto o Paulo Mendes, a gente pode, como testemunho, dizer que é muito difícil, e vendo também os nossos parceiros, concorrentes e tudo mais, o quanto é difícil o homem se abrir. Sim. O homem... Se colocar como vulnerável. Perfeito. Eu acho que essa é a melhor definição possível. Cara. Aceitar e chamar para si as vulnerabilidades, as suas fraquezas, os seus defeitos e as suas virtudes também, né, cara? Porque o colégio, a gente tem um motivo por qual a gente teria esse medo no colégio. Medo de se expressar demais, de sobressair demais, de aparecer demais. Porque no colégio... você obrigatoriamente, você vai ter que estar lá no dia seguinte. E se você foi pego com as calças riadas hoje, todo mundo vai lembrar e vai te zoar e vai te pentelhar e vai te bulinar até o fim do colégio. Então a gente já tem como objetivo no colégio, para muitos de nós, de passar por esses 4 anos da nossa vida sem fazer o máximo, né, sem fazer um mínimo de ondas de choque. Sem aparecer demais, porque você vai aparecer, você vai ser zoado, sei lá, alguma coisa assim, que nem a questão de você responder uma pergunta. Só que sabe o que acontece, Dea? No colégio, quando o colégio acaba, você já é adulto, a gente não vive mais isso. No colégio não tem botão de reset. Você não sabe... mano, foi pego com as... Jumanji. Foi pego com as calças riadas, você vai... Não dá pra você chegar e falar, mãe, pai, é o seguinte, eu passei uma puta vergonha no colégio, acabou a minha vida social, fudeu tudo, agora a gente vai ter que mudar pra outra cidade, eu quero estudar em outro colégio, que eu não posso nunca mais nem aparecer com a cara lá no colégio. Não existe isso. Nenhum pai, nenhuma mãe vai te mudar de colégio. Se for para coisa besta, não, que a gente hoje considera besta. Mas é isso, né? É a questão do valor social. Mas, cara, no colégio também, a gente pode falar que era besta, cara. Então, quando a gente está no colégio, existe essa preocupação. Você sabe, aparecer pode estragar a sua vida
escolar, né? Você, tipo, mesmo com uma coisa besta, como tá com as calças Não, riadas. tô dando risada porque é bem isso. Eu passei exatamente É. por essas situações. Claro, quem não passou, nós todos passamos, por isso que é tão importante isso. Porque não só todos passamos por essas situações de vergonha, de desavença, de sucesso, de glória, de todo tipo, né, cara? A vida é feita de altos e baixos. Só que se a gente é capaz de lidar bem com essas situações, especialmente as difíceis, né, Dea? A gente vai conseguir se sobressair, vai conseguir ser um cara de muito mais sucesso, que nem eu falei, estilo de vida, mulheres e tudo mais. Então, a questão do colégio, ela muda quando que agora na vida adulta, a gente pode, mano, você agora que é adulto, você pode apertar o botão de reset, sabe? Você passa vergonha num lugar e você não quer mais ir lá, você não precisa mais ir lá. Você sai numa balada, você tem que realmente se preocupar com que todo mundo naquela festa tá pensando de você. Às vezes se você mora numa cidade pequena, existe um pouco mais disso, porque é a causa da fofoca. Mais motivo ainda para você ouvir atentamente como lidar com as situações, porque você vai conseguir tirar de letra isso aí. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, você sai num bar, numa balada, vai para uma festa, mano, você não conhece ninguém lá, não vai ver ninguém de novo na sua vida, né, Dea? Então não tem realmente por que a gente ser acanhado, pra gente não querer aparecer, não querer se destacar demais. E a questão é exatamente essa. A gente fala, pra você ter sucesso com mulheres, ter, sabe, sucesso na vida, você precisa se destacar no trabalho, se destacar, cara, no Instagram, se destacar com a mulherada, se destacar de qualquer forma, ser um cara diferenciado. O que acontece? Vai começar a vir mais dessas coisas que a gente quer, mais dessas coisas boas. Então, por isso esse valor social é tão importante. Por isso que a gente já entende. Muito do baixo valor que a gente tem vem da escola, vem do colégio, um pouco da faculdade também. Tem a coisa de apelidar, tem, sabe, aquela zoeira, aquelas coisas de bullying, tem todo tipo, né? Aquela memória e tudo mais. Só que na vida adulta isso acaba. Só que sabe o que acontece? A educação, ou aquilo que a gente aprendeu no colégio, de não se destacar, de não, sabe, de não fazer ondas, é a mesma coisa. Tá aqui você 20 anos depois, uma reunião de trabalho, e tem, uma galera lá, diretoria, uma galera importante, tudo na reunião, e você tem uma sugestão, você tem uma ideia, você tem algo que você quer dizer, muita gente fica quieto, abaixa, fala, não, melhor, com medo de falar merda, com medo de, sabe, alguma coisa assim. E, cara, a gente não tem que ter medo de errar. Né? A gente não tem que ter medo de dar uma sugestão, colocar uma ideia lá e aquilo talvez ser ampliado, colocado, sabe, colocado como um elemento a ser discutido e, cara, você é o cara que trouxe essa ideia. É se destacar, é ser um cara de sucesso. E muita gente não está nesse caminho de sucesso por causa daquele comportamento do colégio. Né? Outro comportamento de colégio que é muito comum entre nós homens, principalmente na nossa faixa etária, e acho que, obviamente, vai ter em qualquer faixa etária, porque eu estou falando de pornografia. Né? Hoje mesmo eu recebi, lá num dos grupos que eu tenho de WhatsApp, um vídeo lá, mulher peituda, bucetuda. Boa segunda para você. Não, nem era esse tipo de provocação. Mas é aquela provocação natural que nós fazíamos no colégio, levando, por exemplo, uma revista Playboy. Uhum. Eu lembro, cara, que a gente comemorava cenas de filmes, clipe, né? Tinha muito videoclipe, né? Na nossa época, principalmente com a MTV. A gente via os peitinhos de fora. Sim. Via essas situações. Isso eu acho completamente tóxico, levar para a sua vida, fazer disso um modo de viver, cara. É perfeito você trazer uma dessa. E é uma das grandes confusões. E não é resquício de colégio, resquício basicamente? De colégio, de grupo, né? Pode ser do bairro, pode ser do clube, pode ser de muitas situações. E parece, de novo, é um daqueles momentos que a gente pode chegar e parece que a gente está falando do neoliberalismo e sendo riponga e falando, não, isso é errado e não faça isso e sendo bonzinho. Mas não, velho. O que a gente está falando aqui é de você ter uma postura e ter um
comportamento de um pouco mais de maturidade. Ter uma compreensão de que, por exemplo, mulher, peitinhos, né, bundinha, alguma coisa mais sexual, cara, já é mais do que natural e mais do que normal. Aliás, você lidar com, sabe, daquela forma. Lembra, eu acho que a gente fez um episódio esses dias, jogando pedra em alguém, falando exatamente pelo cara lançar uns comentários tipo, pô, aquela mina, a bunda dela é tão boa que se ela peidar eu trago. Ah, se ela cagar eu limpo com a língua. E, cara, a gente colocou aqui, não vamos ser hipócrita e dizer que a gente não veio disso, porque a gente também veio do colégio, caralho. Só que o que a gente tá dizendo não é nem sendo riponga e falando, não, deixa disso, que é errado, que é errado. Não vamos nem falar que mas não vamos nem falar nessa questão. O que a gente está falando que, a partir do momento que você é aquele cara, de piada sexual, você é o virgão, você é o cara do, sabe? Ou eu tenho uma revista pornô aqui, olha, ou de ficar trocando fotinho ou videozinho de pornô. Velho, pornô, você é um cara que, você quer ser bom com mulher, você quer fazer que a sua vida vire um pornô. Sim. Você chega em casa e você viva um pornô e você, mano, coisa que você mais vive ali é cercado de situações, se você quer, sexuais, ideais pra você. Agora, enquanto você fica ali, de piadinha, falando, que não sei o que, você ainda tá no colégio. E isso te afasta das mulheres. Você quer ver uma outra situação que é oriundo ainda dessa situação sexual? A gente, principalmente nós homens, tá? A gente sempre foi ensinado, entre aspas, que a gente ia ter muito prazer num puteiro. Que a gente ia descobrir a vida num puteiro, que a gente ia fazer as situações no puteiro. E todas as piadinhas, e todos os jargõezinhos, e tudo que joga, que isso, que aquilo. E tem toda uma cultura urbana, né? E isso é levado até hoje, né, brother? Tudo tem que ser, despedida de solteiro, puteiro. Sim. Não sei o quê, vamos no puteiro. Não sei o quê. E assim, não é condenando ninguém, tá? E nem querendo acabar com a classe. Acabar com o trabalho de ninguém. Muito pelo contrário, a gente só quer que as pessoas que estão ouvindo esse podcast e que procuram o Like Us Training comecem a pensar que muitas das coisas que ela desgostar é porque enfiaram na cabeça dela e ela passa não só a viver uma ilusão, como quer envolver outras pessoas nesse tipo de ilusão. Eu acho que tem uma que é até mais simples, mais fácil até que uma questão do que o colégio. Pensa assim, primeiro dia de aula, colégio, até mesmo, cara, como você lida com o seu dia a dia no colégio. O colégio, normalmente, até faculdade, você já tem a chamada. Então, todo mundo que é da sua sala, mesmo que você for novo na sala ou que seja um colégio novo, dentro de alguns dias, você já sabe quem é o Pedro, o Ricardo, a Fernanda, a Joana, tudo porque a professora faz a chamada e chama lá, todo mundo já sabe quem é quem, os nomes, certo? Mas no colégio, no geral, por exemplo, o seu primeiro dia de aula, você não se apresenta para ninguém. Você não, você não busca conhecer ninguém, você não busca se apresentar. A não ser que o professor ou a professora te obrigue. Que é uma situação, que é uma situação, de novo, uma daquelas situações, te bota na frente da sala para você se apresentar. E, assim, o fato de você trabalhar essa questão social, ela se replica hoje do mesmo jeito. Cara arruma um emprego, vai para a empresa, mano, ele fica lá quietinho no cantinho dele, entra no cubículo e fica lá com a cabecinha baixa. Se chega alguém e fala, oi, e aí, quem é você? Tal, bem-vindo aqui. Às vezes alguém pega e faz apresentações para os outros, né? Alguém te pega, te mostra, esse aqui é fulano, aqui é ciclano, tal, fala oi para todo mundo e tudo mais. Essa é a pessoa de valor social. O cara que ainda está vivendo o resquício ali daquela cultura de colégio é o cara que fica ali quietinho, baixo e não... Por exemplo, uma das formas mais fáceis de você dar valor às pessoas, que a gente está sempre falando isso. Como que você dá valor? Como você dá valor? Mano, fácil, simples. É de você usar o nome das pessoas. Já dei esse exemplo 1000 vezes. De simplesmente traduzindo, logo de cara, você consegue dentro de algumas horas, num bar, numa balada, numa festa, ter muito mais vantagens
do que as outras pessoas, simplesmente usando o nome. Você chega no bar, tá lá o barman lá, tal. Mano, é sábado à noite, o bar tá bombando. Você chega e fala, ô, e aí, firmeza, boa noite. Ô, eu sou o DA, como é que é seu nome? Ele fala, eu sou o Zé. E aí, Zé, firmeza, eu sei que você tá ocupado, a noite tá cheia aí, não vou ocupar o seu tempo, vou tomar uma caipirinha. Ele vai lá, valeu, pá, você fez o drink pra ele. Você pegou o nome dele, Zé. Fim da noite, fila, tudo bombado, aquele caos no bar. Você dá aquele, e aí, Zé? Ele já pega, já olha, e aí, DA, firmeza? Mano, vou querer aquela breja tal, não sei o quê. Olha só como você já tá tendo um atendimento de VIP, um atendimento preferencial, só de perguntar o nome do barman e pegar, sabe, o nome dele. A questão de você ser acanhado e sempre... Cara, que não é sempre só de acanhado. É também, vamos dizer, você tá perdendo oportunidades de dar valor aos outros, simplesmente usando tipo, e aí, campeão? E aí, chefia? Ô, meu querido, meu chapa. Vou te falar que isso é péssimo, viu, cara? Eu vejo cada vez mais e vou pegar esse gancho rapidamente, tá? Uhum. Eu lido, né, com muita gente entre uma faixa etária que vai de 18 até 35 anos. Sim. Os grupos dos mais novos, que é os 18 até 23, 24 anos, eles chamam as pessoas que eles não conhecem de chefe. E aí, chefe? E aí, chefe? Né? Gente, eu sempre achei isso péssimo. Mas por uma questão talvez de etiqueta, educação, mas de mostrar que você não liga, né? Você não tá nem, eu não tô nem aí. Você não tá se importando com a pessoa com quem você está se comunicando. Você está simplesmente usando aquela pessoa para obter alguma informação, algum desejo e tudo mais. Você está tirando valor, perfeito. Você não está agregando valor. Eu não estou pedindo para que as pessoas cheguem, né, esses meninos cheguem e... qual é o seu nome e tudo mais, não é isso. Mas perceba que há uma grande diferença de você chegar, oi, por favor, moço. Sim. Ou, oi, por favor, moça, do que você chegar... Oi, chefe. E aí, chefe? E aí, então, chefe? Mas, deixa eu te colocar, ilustrar até melhor esse ponto aí. DA, quando eu era mais moleque, lá na Eu acho tanta falta de personalidade. Não, é falta de personalidade, é falta de valor social mesmo. DA, quando eu morava lá na gringa, lá, quando eu era mais moleque, adolescência, tudo... E trabalhava muito com atendimento. Trabalhei na Blockbuster, trabalhei em restaurante, trabalhei em balcão, trabalhei em todo tipo de atendimento. E eu lembro uma fácil, que era, por exemplo, na Blockbuster, cara, que fiz lá, trabalhei uns 3 anos na Blockbuster. A gente tinha uma etiqueta, e tinha uma etiqueta lá escrito Edward. Só que assim, a maioria das pessoas que entravam lá era, e aí, chefe? Ô campeão, ô querido, ô garoto, qualquer coisa, até enfim. Mas olha que interessante a ideia, porque assim, você atrás do balcão, ouvindo de tudo, quando chegava alguém e falava, e aí Edward, eu tenho uma pergunta aqui e tal, não sei o quê, ele usava o meu nome. Quando eu era moleque, eu pensava assim, grande merda, ele leu o meu crachá. Tá ligado? Ele não se esforçou, ele só leu o meu crachá e me endereçou, né? Se referiu a mim pelo meu nome. Só que, assim, eu tenho que pegar, ao mesmo tempo que eu falei, grande merda, eu era meio nota 7 na época, eu não tinha tanto valor social e, assim, a minha apreciação por isso não era tão alta. Mas também percebi uma coisa, que dentre as 100 pessoas que entraram e eu atendi, essa foi a única que usou o meu nome. Então, mesmo assim, esse cara, essa mulher, se destaca, se diferencia só por ter lido o meu crachá e usado o nome. É algo que mano, se eu chego no Burger King, no Mac, sei lá, qualquer coisa, o crachá às vezes está meio virado para baixo, né, que a roupa tá folgada, falo, não, peraí, eu não tô vendo aqui, tá? Fernanda, e aí, Fernanda, tudo bem? E troco uma ideia com ela. E ela assim, não é que eu ilumino o dia dela, não, mas eu sou o único cara que estou chegando ali, chamando ela pelo nome, fazendo esse aspecto mais básico dos básicos da socialização, que é pegar o nome de alguém e usar o nome de alguém. É o que as pessoas mais gostam de ouvir, cara, é o próprio nome. Então, é uma das formas mais fáceis de você, logo de cara, começar a dar valor para as pessoas em qualquer interação, em qualquer situação. Então, esqueçam
muitas situações que vocês já passaram, já se envolveram. Comecem a lembrar do colégio. Puta, eu fazia isso no colégio, fazia isso na academia. Você não na tem academia, que ter não, mais né? vergonha hoje em dia. Eu fazia nas né? atividades, fazia ali, fazia no prédio, fazia Sim. com a rapaziada ali do bairro, da comunidade. Começa a perceber essa situação. Vai puxar para um outro assunto dentro de valor social. Valor social é muito amplo, tá, gente? É amplo. Muito amplo, tem muita coisa a ser debatida e a gente vai aos poucos destrinchando aí se não todas as vertentes, mas as principais vertentes. Sim. Falamos de colégio, leva, obviamente, as suas amizades, Sim. leva aos seus amigos e suas amigas. Sua socialização no geral, né, DA? Como você se socializa, como você lida não só com amigos, mas como você faz amizades, como você as mantém. Tem uma máxima que você me ensinou que eu acho muito bacana, que é o do lance do você é a soma dos seus das 5 pessoas com que você mais convive. Sim. Acho isso o máximo. E quando eu comecei a perceber que as 5 pessoas que mais me cercavam estavam me trazendo determinados tipos de energia, e aí eu tô falando não estou falando nem de energia boa, nem de ruim, nem nada. Não tem nada a ver. Eu capto a energia da forma como eu sinto, né? Você acaba percebendo mais o esquema de valor social, DA. Porque quando a gente fala de socialização, a gente tem essa, por exemplo, os amigos, como você socializa, como você é um embaixador social, como que você se refere a essas pessoas. E, DA, quando a gente estava começando aqui no Like Us Training, muita pessoa que a gente conhece virou e falou, né, isso aí é uma merda, que tal, que você vai fazer isso aí, pô, que bosta, tal. E, cara, é uma das principais questões de valor social. E não significa que essas pessoas não eram nossos amigos, não são amigos nossos, não são seus amigos. Não, significa só que ali naquele momento estavam demonstrando uma questão de baixo valor social. Com certeza você percebe que depois de uma cara, pô, a gente tá aí ajudando muita gente, pô, mó galera aí falando que, mano, vocês estão me ajudando pra caralho, mó força, obrigado, tal, não sei o quê. Acontece o quê? A gente vê que tá dando valor pra eles, espera aí, será que realmente é tão merda o que a gente tá fazendo? Então, pô, às vezes as pessoas que você até afasta as amizades mais tóxicas, que nem você falou, às vezes você até traz de volta depois de um tempo, porque a toxicidade era só perante uma situação. Esse que é o complexo de valor social, porque a pessoa vai agir com muito alto valor em uma situação, virar na outra e agir com muito baixo valor, se não tem o entendimento de como esses comportamentos que a gente está explicando funcionam. Lembra quando estava falando sobre ser o embaixador social? Seu primeiro dia de trabalho, por exemplo. E eu citei que a pessoa de alto valor social é a pessoa que agrupa, acomoda, traz todo mundo para junto, chama todo mundo assim para si, chama aquela responsa social pro peito. E o que é? É o cara que, pô, tem um cara novo aí na faculdade, um cara novo no curso, cara novo no trabalho, vai lá, pô, se apresenta, pô, e aí, eu sou o DA, firmeza, tal, como é que é seu nome? Chega aí, vou te apresentar para uma galera, pô, esse aqui é o João, esse aqui é o Pedro, aquela ali é a Maria, aquela ali é a Joana. E o que acontece? Pô, de repente você já tá, né, tendo essa desenvoltura social, trazendo valor, cara, porque, DA, um dos elementos principais também de valor é como você lida com conflito, como você lida com dificuldade. E o lance do colégio é bem isso, né? A gente falando muito de dificuldade, coisa de vergonha. Muita gente, sei lá, às vezes vai ter um problema, uma dificuldade em abordar uma gata. E assim, abordar uma gata por quê? Às vezes está com medo do que as pessoas vão pensar, tá com medo do que, né, o alheio vai rolar, tá com uma vergonha de alguma coisa, e isso é aquele negócio do colégio, né? Esses medos aí, medo social. E realmente, quanto hoje em dia que pode acontecer de você chegar numa gata, se apresentar, falar, oi, e aí, eu sou o DA, tudo bem, como é que é seu nome? E ela mandar você se fuder. Não existe isso, né? Hoje em dia não existe. Às vezes no colégio, porque tinha aquela coisa, aquele concurso de popularidade, se pudesse dar uma demonstração dessa, mas de novo, a gente traz isso para a nossa vida adulta, só perde, só prejudica. Lidando com conflito. Cara,
uma das dificuldades, não dificuldades, mas um dos maiores desafios que eu tenho hoje em dia é de fazer amigos homens. Vejo muito comportamento de baixo valor com homens, muito de alto valor com mulheres. Então eu tenho muito mais amigas hoje que eu convivo no dia a dia do que amigos. E uma questão que é muito louca, que eu vejo isso quando eu saio, vou num rolê, vou num bar com amigos e tal, e eu vejo como os caras lidam. Às vezes tem aquela coisa do alfa, de um cara sendo, sei lá, um cara sendo um pouco mais, né, gurilão, né, estufando o peito um pouco e tal. E, mano, não tem forma mais fácil do que você quebrar as pernas de todos. E todos, quando desmoronam pra você. Até aquele cuzão que tava sendo gurilão. Você chega e fala, pô, que não sei o que, o cara tá ali. E você apresenta uma das suas amigas pra ele. E quantos caras que estavam assim, sabe, um pouco ariscos, agressivos, alguma coisa. Pô, e aí, conheceu minha amiga Fernanda? Chega aqui, Fernanda, tal, não sei o que, ó, esse aqui é o, como é que é o nome mesmo? Ah, firmeza, tal, esse é o Pedro, Fernanda, tal, não sei o que. Chega pro Pedro, ó, Fernanda, tá no esquema aí, qualquer coisa. Se você acertar tudo, é capaz dela de rolar alguma coisa aí, boa sorte. O cara fica... Porque, mano, você não tem como você fazer amizade de um inimigo melhor do que você, por exemplo, apresentando uma mina para ele. Porque é o que homens dão valor. Dão valor para uma oportunidade sexual, para uma oportunidade de relacionamento, conhecer uma mulher. O cara já tem medo de chegar e ficar abordando mulher, você está ali apresentando uma mina para ele. Olha como você consegue resolver um conflito simplesmente de dar valor para uma pessoa. E não é de uma forma submissa, de forma nenhuma. Não é tipo suplicando, tipo, ai, não, sabe? E você fazer apresentações. Ser aquele cara que vai, né, na empresa e apresenta o cara novo para todo mundo lá. Uma que eu adoro fazer com algumas amigas minhas é a gente brincar na festa de anfitrião. Você vai numa balada, é uma balada, ninguém sabe quem é quem ali. A gente pega, se dá no braço, vamos brincar de anfitrião, de chegar em estranhos. E aí, tá se divertindo aí hoje e tal? Pessoas olham, tipo, quem são esses aí? Mas automaticamente, a balada inteira, a festa inteira, acha que sou eu que tô dando a festa. Acha que somos nós os anfitriões. Peraí, aniversário deles, o que acontece? Mas, de repente, você é o cara, tipo, tal, não sei o quê. E, mano, isso acontece de uma forma, por quê? Porque você tá saindo, você tá se apresentando, você tá ali com a gatinha, apresenta pro pessoal, conhece as minas no grupo, apresenta a tua gata lá pro pessoal do grupo e tudo mais, conhece outros grupos, une grupos. Então, a questão de você é só um passo seguinte, de você usar os nomes, é de você apresentar pessoas, fazer mais amizades, né, Del? Tipo isso, mas tô achando você muito fofinho, muito... Porque eu acho que é da sua natureza, brother. Eu acho que é da sua natureza ser amigável, ser mais social e tudo mais. Porque você tava falando, explanando e tudo mais. Eu comecei a pensar na seguinte situação. Não é disso que a gente tava falando. Você estava falando das amizades tóxicas. Nós estamos falando... Eu preciso alertar os nossos extraordinários e extraordinárias sobre o rol de amizades que cada um tem. Mas é exatamente essa... E que vai completamente na contramão do que você acabou de falar. Não vai, se liga, porque quando você tem, por exemplo, uma questão de baixo valor nas suas amizades, vamos pensar uma clássica. Então, primeiro de tudo, deixa claro para os nossos ouvintes que você... sobre essas amizades, antes de dar um passo à frente. Por quê? Porque você está simplesmente ignorando quem é tímido, quem tem dificuldade de chegar numa balada tudo mais e falar assim, então, peraí, como é que eu vou fazer isso que o Éder tá falando? Certo. Muita gente tá ouvindo nesse momento e tá falando assim, como é que eu vou fazer isso? Esse cara tá falando se eu nunca entrei em nenhum lugar e fui líder de nada? Então, perfeito você ter citado isso e principalmente o que aparentava ser muito à parte, eu vou unir agora, se liga. De você sair, por exemplo, com... Vamos pensar naquele
grupo de amizades que a gente tem do colégio, sabe? O Marquinhos, o Joãozinho e o Pedrinho, que você costumava ir toda sexta-feira, todo sábado jogar PlayStation na casa deles. Aí na hora que vocês vão, junta lá os 5 e vamos para uma festa, esses caras não são esses líderes, embaixadores sociais que nem eu tava falando. O que que acontece? É um grupinho isolado que fica, sabe, falando, a música tá uma merda, zoando os outros, pondo defeito em tudo e fechadinho na nossa. Então é uma demonstração de baixo valor. Por isso que quando a gente vê o comportamento do mais simples, até de socialização, até de, a gente passou uma cara falando de, mano, sorria, ó o sorriso. Poder do sorriso. Poder do sorriso, mas ser alguém que sorri para essas situações. E é importante você ter citado a timidez. Tipo, porra, o que você tá falando, mano? Eu não conseguiria fazer isso. A timidez é a questão oriunda também do colégio. Sim, existem pessoas... Dos amigos. Dos amigos, exatamente essa, de ficar naquele grupinho, naquela rodinha e nunca sair da rodinha. E se você tentar conhecer uma mina, significa que é uma excursão, que você sai da sua roda, tem que ir na roda. Cara, você tem que ser o cara tem mais uma situação aí pro público, tá? Seus parentes. Sim, certo? também. Quando a gente fala de amigos e tudo mais, no trabalho. Pensar exatamente em todas as pessoas que te fazem ser o que você é atualmente. Exato. Se você é pessoa reativa, é porque você tem pessoas reativas ao seu lado. Ou porque você está consumindo coisas de pessoas reativas. Bom você ter citado isso aí, Dea, porque é um tema gigante no valor social. É de você ser reativo. Eu vou me comportar dessa forma porque ela está se comportando dessa. Ou eu vou ficar assim porque eles estão ficando assim. Então é o cara que chega, ninguém fala oi para mim no meu primeiro dia de trabalho, então eu não vou falar oi para ninguém. É reatividade. Você não está fazendo nada. É verdade, você não está fazendo nada, mas você está reagindo àquele ambiente. Então, reatividade, ele não necessariamente precisa ser a questão do negativo. No começo eu falei, tem muito a ver com como a gente lida com situações negativas, sabe? De um fora que você toma, de um não que você toma. Como você lidar com isso? E a gente sempre falando aqui já, é uma temática que a gente tem. Seja não reativo, não reaja, para um pouco e percebe. Chama pra si um pouco. Mano, a mina, sei lá, me rejeitou, ou virou a cara pra mim quando eu fui me apresentar. Chama pra si. Às vezes eu cheguei com uma linguagem corporal ruim, não tava com a expressão facial legal, às vezes o que eu falei tava um pouco sem confiança, um pouco trêmulo. Você até pode presumir e assumir, falando, ela é uma cretina, é aquela puta tal, não sei o que ela trata pessoas assim. Tudo bem, pode até ser, eu não tô dizendo que não existem pessoas ruins e é tudo sua culpa, mas colocar na dos outros nunca vai ajudar o seu crescimento. Chamar para si vai. E esses amigos tóxicos, esses parentes tóxicos, quem você quer passar o podcast Like Us Training para melhorar o comportamento de alguém, porque esse cara é teu brother e tal, ele olha e fala, isso aí é uma merda, não sei por que você está fazendo isso, de desenvolvimento, porque aquele grupinho, aquela rodinha, você conhece muito bem como é que funciona, né, Dea? Que é exatamente isso, qualquer coisa que você vai fazer que é de diferente, que vai te desenvolver, que vai te colocar em alguma coisa, é uma merda, porque é ruim, porque, o que você está inventando, que é de coisa de bicha, é coisa de viado, sei lá, vamos falar qualquer coisa para denegrir isso aí. E é super nota 7 isso aí, a gente fala bastante, nota 7, que nem eu com a etiqueta, quando o cara fala, oi Edward, eu falo, esse idiota, ele só leu minha etiqueta. Eu tava sendo um cara nota 7. Acho importante você ter tocado nesse assunto, porque o que a gente mais vê hoje são pessoas desmerecendo as outras pessoas. Muitas pessoas desmentindo outras pessoas, principalmente em situações onde essa pessoa que está desacreditando não pesquisou a veracidade do que foi falada para ela e, de repente, ela usou a expressão não pode, isso não existe, boa, mentira e tudo mais. Boa. Isso é a falta de estudo. Então, Dea, você fala falta de estudo ou até a questão da veracidade, eu vou até dizer uma camada mais básica que essa, de valor social, foda-se o seu estudo ou dela ou até a veracidade. Que tal o simples fato de
o básico de você dar valor social e de você entender o que é valor social e saber dar valor para as pessoas, ela começa por você dar atenção às pessoas, por exemplo, o nome. Ela passa por você dar aceitação às pessoas. A pessoa tem uma opinião, eu acho essa opinião imbecil, mas tudo bem, eu vou aceitar a opinião da pessoa sem jogar, que imbecil isso é, porque você jogar, sabe, contrariar, bater... Olha aí o outro comportamento, que é o lance de você começar a xingar, né? Sim, pra xingar, negar. rebaixar. Porque Isso é muito coisa, por exemplo, do futebol. Do futebol, do colégio. Do Big Brother, Sim, sim. dessa farra que é as redes sociais. Mas né, brother? não é nem questão de redes sociais, eu acho. Isso vem do colégio também. Infelizmente, vamos lá, a gente fala aqui que essa coisa do mundo é podre e que não é. Colégio e família, tá? Eu quero de novo enfatizar família, porque senão fica parecendo que só o colégio ou os colegas de colegas de colégio trabalho que também. Isso. Não, trabalho, mas sobretudo família, amigos. Valores familiares vão determinar o seu valor social. E a questão, Odea, assim, você falou, sem buscar da questão da veracidade, ou de como você vai encarar a opinião do amigo, da opinião da amiga, ou alguém fala alguma coisa e você atacar, fala isso é idiotice, não fala merda, pra quê? Não estraga, né? Falar essas coisas, por quê? Existe uma verdade, é uma verdade meio feia, mas é uma verdade sobre o mundo, de que você rebaixar os outros aumenta o seu valor. Isso é verdade. Você chutar quem está no chão vai aumentar o seu valor. Porém, o seu valor social ele vai ter um teto a partir do momento que você está buscando o seu valor através de rebaixar os outros. Porque você rebaixa, o seu valor sobe, só que tem um teto que não dá para subir mais dali, porque você ainda está pegando o seu valor de fatores externos. O fator de você ser um bully, que zoa todo mundo, ou de você sempre vocalizar muito os erros, os defeitos do outro, zoar muito o outro, tirar com a cara. E o seu valor, ele tende a dar uma subida, sabe? Você fica como bonitão, né? Você fica paquetão ali na hora, só que quando eu falo que tem um teto, é porque não tem como você subir além do tipo do nota 7 que a gente chama, que é o cara que, o 7 e o 8, que a gente vai explicar ainda futuramente, que são as pessoas que têm esse valor dependendo de um estímulo de fora, dependendo de como as pessoas reagem. É reatividade também, Sim. Pensa nisso. Brother, mas eu vou te falar um negócio, eu discordo veementemente disso Parece que você vai de falar. Vai de contramão com tudo que a gente ensina, né? Faz 3 anos que você fez o Like Us Training junto com o Paulo Mendes, com a minha colaboração, e eu vi agora ele jogado na latrilha, completamente no paralelepípedo, porque é esquisito justamente esse contrassenso do pisar, né? Zoar, rebaixar. Ser negativo. Então, não, Dea, que nem eu falei, é uma das tristes e feias verdades sobre o nosso mundo, que rebaixando os outros aumenta o valor. Mas de forma nenhuma eu tô falando para ninguém aqui buscar o seu valor através de rebaixar os outros. Eu só tô dizendo que é uma questão que a gente viu isso acontecer na escola, de que quando zoa alguém, você ganha umas risadas, você ganha um status, aumenta ali o seu valor social perante os coleguinhas e tudo mais. E que rebaixar os outros é comum, cara. A gente vê muito isso na cultura que a gente tem hoje em dia, cara. De, por exemplo, o cara que era timidozinho, não tinha zero valor social, não se dava bem com mulheres. Aí ele começa a ir pra academia e vira aquele alfa bombadão e começa a ser o cara que zoa os outros, rebaixa os outros e se impõe fisicamente nos outros. Que não é alto valor social isso, mas a gente não pode negar que ele subiu o valor dele, de ser aquele carinha encolhido e fechadinho que, mano, apanhava e era zoado, para ser o cara que zoa. Ele deu um passo, mas nunca ser o cara que rebaixa, que zoa os outros, que tem isso como um comportamento, vai ser um cara de alto valor social, jamais. A gente ainda vai explicar em outros episódios a dinâmica e como funciona, que nota você é, e a nota que você é, porque a gente vai falar que o cara combativo, o cara que zoa os outros e rebaixa os outros, é um nota 7. O cara competitivo, que está sempre se comparando e competindo com os outros, não passa de um nota 8. Você nunca vai ser o 9, nunca vai ser um cara nota 10, a partir do momento que você
você é um cara que rebaixa os outros para ganhar o seu valor. Mas é uma das tristes verdades, né? Que existe aquele salto, né? E muita gente passa por esse salto, a gente vê muito isso. Entra em qualquer academia e vê o cara que era, sabe? Eu apanhava quando era moleque, agora, né? Agora o cara tá lá se impondo fisicamente. Combatividade, acho que é assim, né? Ela não é alto valor social de forma nenhuma e não vai te fazer de você um cara nota 9, nota 10. Com certeza, e isso é só uma dinâmica de colégio. É importante que o extraordinário entenda isso. Falando, então o cara que, né, de ser bulinado para ser o bully, ele dá um salto de valor social, sim. Só que ele não se torna um cara de alto valor, de forma nenhuma vai ser um cara nota 9, um cara nota 10, que é o que a gente está sempre tentando fazer, né, DA? Tentando 10, sendo sempre um 9, né? Sempre para melhora. Com certeza. Galera, valor social é muito amplo, a gente está só fazendo um enxerto, né? Só tirando um grão no oceano que é valor social. Ter mais, né? Vamos voltar a falar sobre o assunto. Ainda temos que falar valor social no trabalho, enfim. Sim, várias situações, né, Del? Fiquem com a gente aqui no podcast Lust para as principais plataformas: Deezer, Spotify, Google Podcast, Spreaker, iTunes. Galera do YouTube assistindo as imagens nossas aqui diretamente da cidade de São Paulo para o Brasil e o mundo inteiro. Eu sou o DA, agradeço a todos vocês, até o próximo Aula Lust. E é isso aí, DA, tem bastante para ser discutido, revisto, e a gente repaginar dos episódios antigos lá, que ainda estão meio podres, né? E agora tudo com mais qualidade, a gente vai falar em muito mais detalhe e dar ideias e dar direção para você do que é ter mais valor, para você ter tudo aquilo que eu falei no começo, cara, ter mais sucesso com mulheres, no trabalho, na carreira, família, social, cara, para você ser o cara realmente. Não se esqueçam, como eu falo toda semana, se você quer que essa mágica aconteça para você, quer ser o cara que nem nossos alunos aí, você vê lá no grupo VIP, os caras mandando cada vez melhor. Cara, faça o melhor para aplicar o que você ouve aqui. Treinamento nosso também vai, né? Aí, boa semana.